Salve Nação Santista, sou o Felipe Hipólito, estamos começando mais um episódio do podcast Peixão, hoje para falar aí um pouco dessas saídas, né, de alguns jogadores aí, algumas que, na verdade, uma, né, que se concretizou aí, que é do Arthur Gomes, já tem algumas outras aí de jogadores, mas que não estão assim tão em evidência, né, como o Arthur Gomes estava, e algumas outras aí que podem se concretizar, tem também a do Laércio, que é provável. E bom, comigo sempre está aqui o time, né, para formar o nosso trio fixo aqui do podcast, o Matheus e o Longo aí, nosso trio de ataque, né? Fala, Longo, tudo bem? Fala, Felipe, tudo tranquilo? Matheus, é sempre um prazer estar aqui para falar do Santos. Matheus, tranquilo? Fala, Felipe, Longo, torcedor santista acompanhando aqui o nosso podcast. Vamos falar dessas negociações aí principalmente, né, de saídas, né, de saídas, e também tem o caso do Caio Jorge, também a gente pode falar, é uma novela que vem se arrastando aí há meses. Né? É verdade. Bom, então para a gente começar um pouquinho esse assunto, né, dessas saídas aí, tem o Arthur Gomes, né, o Santos oficializou aí o empréstimo dele, né, para o Atlético Goianiense, né, o Arthur Gomes aí empréstimo de 1 ano, ele tem contrato só até o final do ano, então vai ser um empréstimo e depois o empréstimo, o contrato dele com o Santos se encerra. Se houver alguma venda nesse intervalo, nesse período, né, do empréstimo, o Santos recebe a maior parte do valor e o Atlético Goianiense vai ter segundo aí o Lucas Musetti, um percentual de vitrine, né, uma parcela aí, uma taxa de vitrine, né, por ser o time aí que está dando espaço aí pro Arthur Gomes. E é uma saída... É quase um consenso, né, pelo que a gente percebe assim, nas redes sociais, pelo menos é quase um consenso entre os santistas que o Arthur Gomes já tinha meio que passado o tempo dele ali no Santos, né. Mas queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam da negociação, vocês achavam que tinha que renovar nesse empréstimo, ou só emprestar sem renovar é o ideal mesmo, o que vocês pensam aí dessa saída que o Santos encontrou, né. Começar com o Matheus aí. Então, o Arthur Gomes tem quase 5 anos de Santos, nunca produziu um grande futebol. Ele teve um empréstimo na Chapecoense que ele fez 3 gols em quase 38 jogos na Chapecoense. Então, muita gente usou o argumento que o Santos conseguiu vender o Serginho depois, mas o Santos já fez isso com o Arthur Gomes, colocou na Chapecoense para o cara jogar, que podia valorizar e vender, e não valorizou e não vender. Então, o Santos arriscar de renovar o vínculo para imaginar que ele pode surgir no Atlético Goianiense, eu não arriscaria, porque você poderia ter que ficar mais 1 ano com ele, né, com o salário que ele tem, tendo que achar time para ele no próximo ano, porque o Santos já fez isso, né, emprestou para a Chapecoense e ele não conseguiu, foi titular e tal, mas não teve um grande destaque, tanto que voltou para o Santos, ficou no Santos em 2020 e 2021. Então eu não faria isso, eu emprestaria, rescindir o contrato, se livraria do salário que ele tem, né? O Santos conseguiu 100% salário integral, o Atlético Goianiense vai pagar. Então eu acho que o Quaresma, o Rueda e companhia foram muito bem nessa questão. O máximo que eu faria é reservar uma porcentagem. Então, se por um milagre ele conseguisse ter um desempenho muito bom para ser vendido, o Santos guardava uma porcentagem, né, meio de vitrine. E eu não sei tantos detalhes nessa questão. De repente tem, por exemplo, o Arthur Gomes arrebenta o Atlético Goianiense e no meio do ano chega uma proposta. Eu não sei se tem alguma coisa nesse sentido, eu não vi muitos detalhes, só vi que o Santos vai se livrar de pagar os 100% do salário. Mas então, tem sim, viu, Matheus? O Atlético vai ter um percentual, mas a maior parte de uma venda, se acontecer nesse período de 1 ano, vai para o Santos. Isso está na informação que o Musetti deu. Sim, eu falo, por exemplo, acabou, que não pode, né? Acabou o contrato, não sei sim, depois do contrato. Nós podia preservar uma porcentagem, 30%. Sim. Acabou o contrato, ele fica no Atlético Goianiense, assim, definitivo. Sim. O Santos podia fazer assim, por exemplo. O Atlético Goianiense pegava em definitivo e o Santos preservava 30%. O Santos não ia correr risco algum de ter contrato com ele ainda, e ainda teria uma porcentagem. Então isso que o Santos poderia fazer no máximo, na minha opinião, mas renovar o contrato eu não faria, porque o Arthur Gomes produziu muito pouco para atuar no Santos. Nada contra o moleque, tem muita gente que é hater dele na internet, desejo todo o sucesso no mundo para ele,
Ele fez um texto muito bonito nas redes sociais, falando do início dele no Santos e tudo. Ele tem muito carinho pelo clube, pela torcida, então nada contra o moleque, mas ele não produziu para jogar no Santos e eu não riscaria uma renovação de contrato. Então, o básico eu faria essa questão de preservar uma porcentagem futura. Essa bola para o Longo, nosso Dracena. Diga lá, Longo, o que você achou dessa negociação aí? Eu concordo com o Matheus. Eu acho que o Arthur Gomes ele teve chances e chances de render no Santos, de tentar aproveitar as oportunidades. Chances de ser titular, chances de jogar não faltaram. O Cuca deu chance para ele, o Gesualdo deu chance, né? O Gesualdo tinha um carinho... Deu muitas, o Gesualdo deu muitas. O Gesualdo tinha um carinho especial, porque, nossa, o sorriso do Arthur Gomes era incrível. Mas assim, o Arthur Gomes, eu não acredito que ele seja o perna de pau que parte da torcida acha que ele é. Longe disso. Mas parece que ele acha que ele tem um tamanho que ele não tem. Ele acha que ele joga mais bola do que ele joga. Então parece que ele sempre toma a decisão mais errada possível, a decisão mais difícil. Então, se ele fizesse o simples, se ele pegasse, tocasse, agilizasse a jogada, até poderia ser útil de alguma maneira. Mas ele sempre tenta um drible, ele tenta uma jogada mais enfeitada. Então eu particularmente não gosto do futebol do Arthur Gomes. Acho que o Santos agiu certo em também não renovar, justamente por esse motivo que o Matheus disse. Ele teve oportunidade na Chapecoense, saiu como o segundo jogador que mais driblou no Campeonato Brasileiro de 2019. No caso, ele só foi pior que o Soteldo no quesito, e mesmo assim não apareceu um comprador, seja aqui no Brasil, seja em centros periféricos, Mundo Ab, futebol asiático. Então vai aliviar bem a folha salarial, dá uma aliviada legal na folha. Então o que eu posso dizer eu desejo sorte ao Arthur Gomes, acredito que ele vai ser uma vitrine muito boa para ele, o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é um time que se mostrou bastante arrumado, é um time que foi bem no campeonato passado, que dentro da proposta dele, que era não ser rebaixado, escapou e com sobras, não passou um sufoco para não cair. Então eu também manteria uma taxa para uma possível venda, se tivesse um percentual ali, mas eu também não renovaria com o Arthur Gomes não, pelo medo de ele voltar e ter que continuar pagando o salário dele, porque não encontrou um comprador, não encontrou um possível clube para ele. Então eu concordo com a venda e acho que os motivos explicados pelo Matheus também eles servem bem, mas de novo, volto a falar, o Arthur Gomes não é um perna de pau que todo mundo acha, mas também não é um jogador pro nível do Santos. Ele toma decisões muito erradas, então acredito que no Atlético Goianiense ele pode vir a render bem. Ele, até o que você falou de propostas, né? Até teve uma outra proposta aí, se não me engano, o Rolo também recusou uma proposta por ele, mas foram chances que o Santos teve ali de fazer essa venda e meio que deixou o bonde passar, né? O momento dele é muito ruim, os últimos jogos em que ele entrou ele foi muito mal, né? Alguns lances assim bem complicados, aquele que ele faz o gol, mas junto com o braço, né? E aí, enfim, o gol regular, uma jogada que ele podia ter evitado aquele braço ali. Outras jogadas em que, infelizmente, né? Caiu ali sozinho, né? Então, houve jogos em que realmente até brincava, nossa, ele tá mal pela direita, tá mal pela esquerda, tá mal pelo meio. Então, assim, as últimas partidas dele, em especial, foram muito ruins. Eu acho que pesa muito uma questão, assim, da pressão, né, de você jogar com a camisa do Santos, e um pouco isso que o Longo disse também, de às vezes querer complicar muito algumas jogadas, né, enfeitar muito. E essa questão também né, de como ele já vem mal há um bom tempo, ele já entra um pouco mais pressionado, e isso não adianta, a pressão de um time grande ela é maior, né, que a pressão de um time intermediário, de um time pequeno. Então até pode ser que de repente na Chapecoense ele não teve grande destaque, assim, né, houve até momentos em que ele era reserva, né, da Chapecoense. Não sei se no Atlético Goianiense ele pode render dessa forma. Eu também acharia bem arriscado uma renovação, né, porque poderia acontecer de repente, né,
sei lá, porque, por exemplo, se ele volta do Atlético Goianiense, com certeza ele volta muito provavelmente porque ele não foi bem lá. E aí como que o Santos vai conseguir outra proposta? Nem sempre consegue isso que o Santos conseguiu agora, né? De não pagar nenhuma parte do salário, muitas vezes. Até o Avaí está tentando aí o Vladimir, tentando uma composição, né? Segundo a Gazeta Esportiva, o Musetti também, justamente nessa linha de o Santos paga uma parte do salário, o Avaí paga uma parte. Muitas vezes os times menores eles tentam essa estratégia, né? Do time grande pagar uma parte, né? Liberar um jogador que não está sendo aproveitado, o time pequeno pagar o restante. Então, eu acho que vai ser bom para todo mundo, para ele que pode, ele tem 22 anos, né? Não é um jogador velho, é um jogador novo ainda, pode melhorar, pode se reencontrar na carreira. No Santos estava muito difícil, né? Por causa até dessa pressão da torcida a mais, além da pressão normal, né? Um time gigante como o Santos, a pressão que eu vejo também por ele já vir há muito tempo muito mal, né? Então ele vai jogar de uma forma mais leve, um time sem essa pressão toda, sem esse histórico já, que a torcida já está meio sem paciência com ele, né? E vai poder tentar aí retomar a sua carreira. Fez um texto bonito, como o Matheus colocou, e, enfim, todo respeito, né, ao atleta, mas o Santos não tinha mais jeito. Acho que foi uma saída boa, se houver essa cláusula, né, que a gente não sabe, de repente algo que acabou não chegando à imprensa, mas pode haver, que no final do contrato, se o Atlético fizer uma boa venda, o Santos ainda, né, ter um percentual ali, né, ao final desse contrato, né, enfim, pode ser uma alternativa para o Santos ter um pequeno lucro com ele, mas eu acho que só o fato de não ter que pagar o salário dele, limpar, né, a folha um pouquinho e ter essa possibilidade de ser vendido aí no meio do ano, de repente parece uma proposta, ele consegue muito bem no primeiro semestre, parece uma proposta no mercado alternativo, por exemplo, o Santos ganhar a maior parte da venda. Acho que isso aí foi uma boa saída, né, porque seria realmente bem arriscado, né, ele não conseguir dar certo e depois o Santos ter que ficar aí com o jogador, né, e toda essa situação, o jogador que no Santos já não rende mais, já tem algumas as limitações e tem essa questão da pressão também. Então, acho que foi uma boa saída aí que o Santos encontrou. Um outro jogador que também está numa situação aí que uma provável saída é o Laércio, né, o zagueiro Laércio, que veio para o Santos aí, foi uma das poucas contratações de 2020, né? Veio para o Santos naquele momento em que o Santos ficou sem o transfer ban ali. E o zagueiro Laércio, ele, segundo aí o portal Meu Peixão, né, foi o primeiro portal aqui que deu a informação de que ele estava negociando a saída para a Chape, né, a Chapecoense. O G1 já coloca, né, tem uma notícia do G1 do Bruno Gilfrida e Eduardo Florão, coloca aí já a saída como encaminhada, né, para a Chapecoense, e o Musetti também noticia que é bem provável que ele saia. Queria saber a opinião de vocês. É um zagueiro destro, né, o Santos não tem tantos zagueiros destros, ao mesmo tempo tem essa questão, né, do estilo de jogo do Ariel Roland, que pede zagueiros mais rápidos e mais técnicos, que saibam sair bem com a bola pelo chão. O que vocês pensam, né? Se vocês acham que é um jogador que realmente não vai fazer muita falta, vocês acham que eventualmente o Santos vai ter que trazer alguém destro aí, experiente, para disputar a posição com o Kaique, também assim que o Santos puder contratar? O que vocês pensam dessa provável saída aí do Laércio? Vou começar com o Longo agora, dessa vez. O Laércio, coitado, ele esperou o transfer ban para jogar no Santos, ele via como uma grande oportunidade da carreira, fez aquele gol no Grêmio, quando foi bastante acionado, foram 16 jogos, né, com a camisa do Santos, mas dentro do que o Ariel Roland entende e espera de futebol, ele não se encaixa no time, porque ele não tem uma boa saída de bola e ele é muito lento, como você bem disse, Felipe. Então, não encaixa o estilo do Laércio com o estilo que o Roland está preparando. Por mais que seja um zagueiro destro, por mais que seja muito bom no jogo aéreo, o próprio Roland, eu acho que foi, eu não lembro agora a fonte ao certo, eu acho que foi no Meu Peixão, eu vi. O Roland não quer mais chuveirinho para a área. O Roland não quer que o Santos fique cruzando a bola sem propósito para dentro da área, como acontecia muito com o Cuca. Então,
o Laércio, querendo ou não, ele é aquele zagueiro muito bom no jogo aéreo, que você pode colocá-lo no momento em que seu time precisa pressionar no ataque e vai chuveirar a bola na área, como você também pode colocá-lo naquele momento que seu time está sendo pressionado e você quer segurar o resultado. Mas infelizmente o Laércio ele não demonstrou qualidade técnica para atuar com a camisa do Santos. Então eu acredito que uma saída para a Chapecoense é boa até para ele continuar a carreira. A Chapecoense é um time simpático, né? Todo mundo nutre uma simpatia assim pela Chapecoense, então eu acredito que para ele vai fazer bem também. Não era um salário tão alto, mas é um negócio de oportunidade, é uma chance do Santos enxugar um pouco o elenco, porque por mais que precise de zagueiro pela direita, é muito difícil você imaginar que o Laércio fosse jogar nesse time, tendo o Kaique em envolvimento, tendo o próprio Alisson, que às vezes pode ser recuado como zagueiro, o Luiz Felipe, que tem um salário mais alto, parece que não quer sair de jeito nenhum do Santos e vai continuar ali. Então eu vejo como uma negociação boa para as duas partes. E aí, Matheus? Então, eu penso mais ou menos como o Longo. O Laércio é um zagueiro alto, rebatedor, bom na bola aérea, mas é um zagueiro lento e sem a saída de bola, né? Que o Ariel Roland prega. Tanto que o Kaique virou titular muito por esse motivo, que o Kaique tem, por mais que seja um fenômeno na zaga, né? As categorias de base, fez bons jogos. Acho que a grande qualidade dele, que a gente pôde ver, é a saída de bola, né? Um construtor nato desde a defesa. Eu acho que ele ganhou muita titularidade por causa disso. O Roland gosta de ter uma saída de bola, uma construção por trás, desde o goleiro, com os zagueiros. Então, o Kaique é o oposto do Laércio, né? Enquanto o Laércio é um rebatedor sem qualidade para sair jogando, o Kaique oferece isso, tanto o Kaique como o Luan Pérez. Então, o Laércio não se enquadra no estilo de jogo do Ariel Roland. Então, era natural que o Santos negociasse o Laércio e, mesmo nas suas características, ele não conseguiu se destacar tanto assim. Então, é natural a saída dele. O Laércio sabia que não ficaria no Santos a partir do momento que o Cuca saiu do clube. Então, é uma negociação natural e vai ser bom para ele, que vai jogar na Chapecoense, que tem um estilo, né? Os times menores têm um estilo mais do Laércio, né? Rebatedor, que vai jogar mais na defesa, vai ter time cruzando muita bola na área para o Laércio rebater, para tirar. Então, para o Laércio vai ser muito bom, na minha visão, ele jogar na Chapecoense. Então, acho que vai ser bom para as duas partes, mas ao mesmo tempo eu vejo que o Santos vai precisar, depois do transfer ban, contratar um zagueiro, né? Porque o Luiz Felipe, como disse o Longo, não quer sair do Santos de jeito nenhum, mas o Santos precisa. Mas o Santos vai precisar de um zagueiro ali, porque o Luiz Felipe também não tem condição. Acho que o Roland está segurando o Luiz Felipe, porque não tem outro. Não adianta a torcida do Santos imaginar que o Santos vai jogar com 11 moleques da base, que não vai. A partir do momento que o Kaique Fernandes é o titular, você precisa ter uma segurança de reserva. A gente já debateu aqui, de ter um cara que tem a concorrência, que o Kaique sabe que não vai ser reserva do Luiz Felipe. Então, quando o transfer ban cair, que eu acredito que seja lá para agosto, julho, né? Eu não tenho esperança de ser agora. O Santos precisa buscar um zagueiro pelo lado direito e daí negociar o Luiz Felipe depois, né? Que o Luiz Felipe vai se tocar, né? E hoje ele não vai querer sair porque ele sabe que o Roland conta com ele. Então ele não vai sair do Santos. O cara ganhou um salário bom, tá no Santos, uma cidade maravilhosa, joga num time grande. Então, para ele não compensa sair do Santos para jogar em Juventude, para jogar, não lembro agora que foi outro time que queria, Chapecoense, né? Outro time que queria ele era Chapecoense. Então não vale a pena pro Luiz Felipe. Mas a partir do momento que o Santos conseguir contratar outro zagueiro, o Luiz Felipe ver que está de escanteio, ele vai se mexer, vai procurar outros clubes. Então, o Santos negocia o Laércio, pode ficar com o Luiz Felipe nesse momento, mas lá, depois do meio do ano vai precisar trazer um zagueiro do lado direito para ter uma segurança maior. Eu essa última parte que o Matheus falou, concordo bastante, né? De que o Santos vai precisar ter um zagueiro ali para poder fazer uma sombra ali pro Kaique, né? E hoje o Luiz Felipe, também as atuações dele assim foram. Eu falava das atuações do Arthur Gomes e as do Luiz Felipe foram mais ou menos no mesmo nível, né? Muito ruins, né? Naquele clássico contra o São Paulo. Eu acho que até piores. Então. Porque as atuações do Luiz Felipe, por estar ali na defesa, elas praticamente geravam gols do adversário. Contra o São Paulo foi assim, por exemplo, né? Contra o Bahia também. Paulo, Fortaleza também, que ele volta trocando. Fácil. Sim. Enfim, nossa, as últimas partidas dele,
E que, assim, é uma situação, assim, para quem viu o Luiz Felipe lá em 2016, né, cotado até para a seleção brasileira, realmente é uma coisa, né, teve a contusão e tudo mais, mas realmente me parece que até o psicológico dele, de alguma forma, ele parece que já não é o mesmo, ele entra meio que sem confiança, tem essa coisa também, parece que tem um pouco de receio de correr e tudo mais e tal, então, nossa, como o Longo bem disse, e são falhas, né, como a falha do goleiro, a falha do goleiro também é assim, né, o goleiro falhou, geralmente é gol, né, então, assim, compromete muito, né, o time, então é bem complicado, mas nesse momento, como ele não quer sair, né, aparentemente ele não quer sair, só vai sair se for com uma proposta de um time grande, pelo que ele dá a entender, o Laércio está saindo, mas acho que assim que possível, né, eu acredito que o Luiz Felipe não termina a temporada no Santos, tá? Não é informação, é um feeling meu, acho que essa saída vai acabar acontecendo. Até havia algumas informações de que o Santos estava monitorando o Maidana, né, que jogou no Sport na última temporada, só me engano está no Sport ainda, né, e enfim, então o Santos me parece que um dos movimentos para fazer no mercado é esse, tem que ser criativo, tem que trazer alguém, né, de forma, né, por empréstimo ou de graça mesmo, alguém que está voltando aí da Europa que possa vir aí sem um custo significativo, porque o Santos precisa fazer um caminho, né, de reestruturação financeira, que a gente sabe bem que não vai poder investir um monte no zagueiro, mas eu acho que trazer alguém para disputar ali a posição, mais para ser uma sombra, na verdade, para o Kaique. Eu digo sombra porque eu imagino que o Kaique, por mais que ele vá oscilar, ele ficando aí, por exemplo, vamos supor que aconteça igual o Matheus disse, né, de cair o Bano lá em julho, agosto. Até lá o Kaique vai estar um pouco mais firme, um pouco mais seguro. Então, de repente, vem esse outro zagueiro nem para disputar muita posição, mas para ser uma sombra mesmo, né? Para ele sentir também que se ele bobear muito, tem alguém ali que pode tomar a posição. E hoje, como o Luiz Felipe, né, vem atuando muito mal, mesmo que treine muito bem, nos jogos ele vem muito mal. Então, o Kaique tem uma certa tranquilidade ali, né? E pode, numa dessa, até meio que inconscientemente ali, né? Acho que mais inconscientemente mesmo, porque eu tenho certeza que vontade de atuar bem ele tem muita, até para se firmar como profissional e tudo mais, né? Mas inconscientemente ele pode se acomodar se ele sabe que tem um zagueiro ali que não tá, que vem rendendo muito mal, né? E sobre a saída do Laércio, acabei falando mais da reposição do que a saída dele em si, acho que é bem isso que vocês disseram mesmo, né? Não tem muito o que acrescentar, porque é um zagueiro lento, né, que tem a dificuldade com a bola pelo chão, né, e nesse sistema de jogo do Ariel, é um zagueiro que encontraria muita dificuldade para conseguir atuar, e enfim, né, poderia até continuar no elenco, porque é um zagueiro barato e tal, mas na primeira oportunidade ali, com certeza o Santos, eu acho que vai se concretizar mesmo essa saída para a Chape. O Santos vai liberar porque sabe que certamente a diretoria já conversou com o técnico e sabe que o Laércio não é uma das prioridades do Ariel, então nesse caso o Santos precisa enxugar elenco, a gente sabe disso, o próprio Ariel quer trabalhar com elenco, não só pela questão financeira, mas para trabalhar mesmo, ele quer um elenco mais enxuto. O Santos tem que ter os seus meninos, vai ter os meninos, muitos titulares mesmo, acho que é natural, até o Piranha eu acho que tem um caminho para possivelmente ganhar uma titularidade aí em breve, mas precisa ter também mesclares com a experiência, com jogadores mais experientes, né? Mas dentro do estilo do técnico, casando com a filosofia que o Santos está aplicando, né? A filosofia de jogo do Ariel aí, de zagueiros que também constroem, né? E o Kaique, como o Matheus bem falou, é um cara que tem uma facilidade muito grande para quebrar linhas, né? Para dar aquele passe mais verticalizado, né? Não aquele passe de lado simples, né? Que é um passe mais comum assim para um zagueiro, mas é aquele passe que realmente quase que armando ali uma jogada mesmo, né? É bem interessante e uma personalidade muito grande, né? Vai oscilar, vai falhar, a gente sabe disso, até por conta da idade, mas eu acho que é um zagueiro que tem um caminho muito bonito aí para trilhar no Santos. Só para encerrar um pouquinho essa questão de saídas, rapidinho, pitaco rápido aí de vocês sobre a questão do Sabino, né? Sabino, a gente tinha algumas informações, interesse do São Paulo, tem até uma informação de um repórter da ESPN, né, que eu anotei aqui, o Eduardo Afonso, tá, da ESPN no Twitter, no final da tarde ele postou que, na realidade, o São Paulo não chegou a fazer proposta, né, mas houve ali uma
uma consulta e o São Paulo não gostou muito das condições. Eu tenho uma informação que eu recebi também, que acabou saindo também na matéria da Abrino hoje, que o São Paulo tem interesse no zagueiro argentino também, né, indicado aí pelo Crespo. Então, queria saber o que vocês pensam disso, se é um jogador que, se sair, vai fazer muita falta, como que vocês acham que o Santos pode resolver. Tem toda essa questão da renovação automática que foi feita lá pelo Rolo, que agora se efetivou, né? Salário grande, aí considerável do Sabino. Rapidinho, o que vocês pensam nessa situação? Fala lá, Matheus. Então, não sei se a gente comentou, né, mas o aumento salarial do Sabino foi um absurdo. Acho que a gente comentou na live do Santos Futebolcast, né, que a gente participou, né, foi eu e você. Então, o aumento salarial foi um absurdo. O que o Rolo fez foi sacanagem. Também criou time de basquete custando 4 milhões ano, sendo que é um absurdo também. Nem o time feminino do Santos tem muito mais tradição, muito mais representatividade para a torcida. O basquete, o Santos não tem tradição com basquete. O time feminino custa menos, eu imagino, do que custaria o basquete que o Rolo inventou. Então, mas deixa para lá, né? O Rolo agora é passado. Então, por mais que o Sabino teve esse aumento absurdo, né? Saiu de 40 mil para 200 mil. Com gatilhos, o salário dele pode chegar a 280 mil em 2025, quando acaba o contrato dele, né? Que seria o último ano. Eu não adotaria a postura que o Santos está adotando, porque o Sabino fez 2 boas temporadas no Curitiba. Tem até o aplicativo SoftScore, né, que é um site, aplicativo muito bom de estatística de futebol, né, que dá para você ver meio que detalhar o desempenho do jogador, né. E o Sabino, nas estatísticas de um zagueiro, ele está entre os melhores do Brasileirão do ano passado. O Sabino nessas estatísticas. Então o Sabino foi muito bem no Curitiba. E o Santos, que eu estou vendo por essas notícias, quer se livrar dele, quer só se livrar do salário. Sendo que o Sabino ganha menos que o Vladimir, o Sabino ganha menos que o Luiz Felipe, o Sabino ganha menos que o Copete, o Sabino ganha menos que os caras aí que é mais descartáveis do que o Sabino. Então, eu acho que o Santos está tentando só se livrar do salário, está oferecendo no mercado, deve ter mandado, uma suposição minha, deve ter falado para o empresário que não quer contar com o jogador, está oferecendo no mercado, ofereceu para o São Paulo. O São Paulo está analisando, mas eu acho que o São Paulo não está muito afim do Sabino, não, porque se o São Paulo não tiver um zagueiro da base, né, para apostar no lugar de Sabino, o São Paulo tem que fechar a base, mas o São Paulo não é assunto aqui também. Mas nessa questão, o Santos está oferecendo para esses clubes, mas ninguém muito está interessado, na minha visão. Mas o Sabino tem mercado, porque em outubro do ano passado, o Rolo recusou uma proposta, o Santos, né, recusou uma proposta do Japão de 3 milhões de reais. Então o Sabino tem mercado. Apesar do Santos estar procurando um time para se livrar só do salário, o Santos, se o Sabino se valorizar no Santos, o Sabino pode valer muito mais, porque o Sabino é um cara jovem, né? Ele é muito jovem, ele tem 23 anos, 24 anos na verdade. Então eu não estou gostando dessa postura do Santos, porque está desvalorizando o produto. Ele foi muito bem na estreia, o Santos deixou de escanteio, não jogou mais, não foi relacionado mais. Só agora foi relacionado para Atibaia, né? Já que na Baixada Santista não está podendo treinar. Eu não gostei dessa postura do Santos, porque é um jogador, é um ativo do clube, é um jogador que pode se valorizar. O Santos já provou, que já foi provado que ele pode ser vendido, porque a proposta do Japão de 3 milhões de reais, mais ou menos, e o Santos recusou. Né? Eu não adotaria essa postura. Tem que tentar uma renegociação salarial, porque não pode ganhar esse salário, tem que tentar alguma composição, se não for diminuir o salário dele, mas tirar esses gatilhos que são absurdos, esses gatilhos do contrato, procurar clubes, se for para vender, negociar o Sabino apenas por venda, mas fazer o que o Santos está fazendo, eu não faria. Ele não faria falta para o time, porque ele é reserva, e o Santos tem o Alex pela esquerda e o Wagner Leonardo. Mas na questão do ativo, o Santos está dispersando dinheiro. Apenas se livrar do salário dele, para mim é muito pouco. Só um pitaco, eu não sei exatamente como que está sendo essas condições, porque, por exemplo, o São Paulo, segundo o Eduardo lá da ESPN, ele não gostou das condições. Então, eu imagino que o Santos está tentando algum tipo de empréstimo com alguma, não sei, talvez com um valor fixado para venda, eu acho que deve ser algo nesse sentido. Porque realmente, se você simplesmente emprestar sem ter uma visão assim de venda, de valorização, é um pouco complicado. Eu não sei, eu acho que pode ser que essas condições que não agradaram a São Paulo, talvez sejam justamente essa questão de um valor fixado, algo nesse sentido. Porque a gente tinha informação até na matéria da Gabriela Abrino que o São Paulo gostou da proposta
né, o próprio Crespo aprovou, mas o São Paulo gostou da ideia de trazer o Sabino justamente por ter um salário menor que esses jogadores aí, né, o São Paulo está tentando lá da Argentina, né? Então, o Sabino, eu vou até adiantar minha opinião antes do longo, eu acho que é um jogador que realmente o Santos, ele está numa posição ali, zagueiro pela esquerda. O Santos tem o Luan Pérez, né, que é titular absoluto hoje. Tem o Wagner Leonardo, que vinha atuando como lateral, mas não sei, me parece também que se pintar a proposta, né, enfim, acho que, claro, o jogador tem que aceitar aí, mas o Santos não vai se recusar, por exemplo, se ele quiser jogar por empréstimo em algum clube. E tem o Alex, que é um zagueiro seguro ali e tal, não compromete. Mas o Sabino, eu particularmente acho que assim, é um jogador que não aparenta para mim, pelo que eu já vi dele, ser um extra classe, um cara acima da média, mas ao mesmo tempo é um daqueles jogadores que eu comento muitas vezes que já vi o Santos perder dinheiro com jogadores assim em outras gestões, né? Como era o Cittadini, por exemplo, que não era nada assim absurdo, mas o Santos perdeu dinheiro, e outros jogadores aí, o Gregory, né? Então acho que o Santos tem que ter muito cuidado. Eu não sei exatamente como que o Santos está trabalhando essa questão do Sabino, o que o Santos está pedindo, se é só mesmo questão de emprestar para segurar de salário, ou se é realmente algo que o Santos está tentando vender o jogador. Eu não sei exatamente, eu não tenho esses detalhes, né? Mas se realmente é só pensando em emprestar, sem valorizar, aí é ruim mesmo, porque é um jogador que, apesar de eu acreditar que ele não, hoje, ele não me passar a impressão de ser alguém acima da média, também não é um jogador, não é um pereba, né? É um jogador que dá para o Santos ter um dinheiro. O Santos investiu na carreira dele desde novo, muito novinho, enfim, jogador, é um menino da Vila, então o Santos tem que ter, sim, recuperar um pouco esse investimento aí. Se não é possível recuperar em campo, que recupere pelo menos algum dinheiro. Então, eu espero que o Santos haja dessa forma. Eu não sei os detalhes de como o Santos tem como o Santos tem trabalhado essa questão do Sabino. Se essa proposta para o São Paulo o Santos pensou em vender ou empréstimo com valor fixado, eu sei que algo aí parece que não está encaixando e o São Paulo aparentemente não vai seguir com o Sabino. Mas, como é tudo muito dinâmico, pode ser que as negociações não deem certo lá com esses outros nomes, até porque o São Paulo, eu sei que não é assunto, né, claro, né, mas o São Paulo está gastando uma bala em contratações, né, está gastando bastante, então, de repente, até por uma questão de economizar um pouco, ele opta por até comprar o Sabino ou emprestar com valor fixado mesmo, por ser uma opção mais barata, né. Fala aí, Longo. Não, o Sabino ele é mais uma dor de cabeça que a gestão anterior deixa para a atual, porque renegociou o modelo de contrato de uma maneira muito esquisita, assim, com cláusulas para ir aumentando o salário de alguém que... Desculpa interrompê-lo rapidinho, 1 milhão de luvas, né? Então, além de tudo essa, e para alguém que não tinha jogado no Santos ainda, para alguém que o Sampaoli ficou maluco, porque quando se reapresentou lá no início de 2019, estava com 10 quilos acima do peso. Então, assim, as referências que o Santos tinha do Sabino da época em que ele jogou no Santos não eram boas. E aí, tudo bem, ele fez uma boa temporada no Curitiba, dentro da realidade ali, ele foi um zagueiro muito bom, principalmente no ataque, né? É até curioso você falar isso, que o zagueiro ele foi bem no ataque, mas assim, não vale pagar o salário que se pagava, que queria se pagar. Mas, ao mesmo tempo, como vocês disseram, o Sabino não é um pereba. O Sabino está longe de ser um pereba. Para mim, o Sabino é mais jogador até que o Luiz Felipe. Eu não vou entrar assim, em mérito, questão salarial de Luiz Felipe, de um ou do outro, uma comparação. Mas empurrar o Sabino só para você não arcar com o salário dele não me parece uma atitude muito correta. Porque, igual o Matheus falou, o Sabino já deu provas de que pode ter um retorno financeiro ali no futuro. É diferente do Arthur Gomes, que teve a oportunidade na Chapecoense e depois não deu um retorno até então. O Sabino veio uma proposta do Japão por ele, que não sei por que o Santos recusou. Mas, então, eu acho que assim, nessas condições mesmo de só emprestar para se livrar do salário, eu não emprestaria nesse momento, não. Eu ficaria com o Sabino, acho que ele pode compor um elenco ali, mas de alguma forma tentar
não sei nem se é possível, mas renegociar ou então tentar a própria venda para algum mercado alternativo, mas porque eu vejo como uma composição boa do elenco, mas eu não o vejo jogando no momento. Para mim tá bem atrás, porque ele joga pelo lado esquerdo, é o lado do Luan Pérez. Então, assim, o Luan Pérez ele é incontestável no time do Santos. Sim, não tem nem como você pensar. E você jogar com 2 zagueiros canhotos, por mais que muita gente até brincava que o Cuca dizia isso, tal, é complicado. Atrapalha muito a saída de bola quando você tem 2 canhotos. E como o Roland tá implementando um estilo de jogo que passa muito por essa saída de bola, é impensável ter 2 zagueiros canhotos. Então eu não vejo alternativa senão ou vende o Sabino ou deixa ele no elenco, tenta renegociar o salário, mas para emprestar só para se livrar do salário eu não vejo muito um lado bom nessa história, não. E a Gabriela Brino, ela fala na matéria dela também, essa mais recente, que se não houver, se o Sabino não sair, né, a ideia do Santos é justamente tentar renegociar, porque a diretoria entende, e isso eu concordo com a diretoria atual, que enfim, vou concordar com vocês também, claro, o salário é incompatível com o que o Sabino fez até hoje pelo Santos, né? Um jogador que não tinha jogado uma partida pelo profissional ganhar um salário desse, não dá como, né? Isso daí é muito estranho, é caso, sei lá, de uma auditoria aí, porque é muito esquisito oferecer um salário desse pro Sabino, com todo respeito ao Sabino, mas não tem como. É questão assim de mérito. O futebol é muito mérito. Você ganha um aumento salarial conforme suas atuações. E o Sabino não tinha atuado no Santos para ter um salário desse. E até conversando com o conselheiro esses dias, ele me passou que essa é uma das negociações que estão sendo ali analisadas, né, por aquela comissão, né, que foi formada, que é na verdade não é bem uma comissão ali, mas são alguns conselheiros que estão engajados, né, em averiguar negociações, investigar os últimos mandatos aí de presidentes do Santos. Só uns pitacos bem rápidos também aí, rapidinho sobre essa questão do Caio Jorge, né? Até o Matheus tinha algo aí para comentar com a gente. Matheus, diga lá. Essa novela, né, do Caio Jorge, porque cada dia sai uma notícia diferente, a gente tá meio assim, sem saber, né? Aparentemente ele não quer deixar o Santos sem nada, mas também não tem muita pressa para renovar, né? Enfim, diga aí, Matheus. Sim, umas semanas atrás, acho que semana passada, surgiu o boato do Napoli da Itália, né, que estava atrás do Caio Jorge. Isso de jornais italianos que eu vi, depois o Nicola falou, mas ninguém mais comentou, então fiquei meio que só uma especulação por enquanto. Daí ontem, ou na terça, eu vi, saiu nos jornais também de estrangeiros, que o Arsenal estava interessado. O Caio Jorge era o novo Lautaro Martinez, na matéria falava. Eu não lembro a matéria se era da Inglaterra, de qual país do jornal, mas fez essa comparação do Caio Jorge com o Lautaro Martinez. Aí hoje, na tribuna, né, matéria do Flávio Viola, né, que é setorista do Santos, comentando Sim. que as negociações estão travadas entre Santos e Caio Jorge, mas o Santos mantém otimismo. Então eu vejo uma situação muito delicada para o Santos, por mais que sejam por enquanto boatos, a gente vê uma circulação aí de times europeus interessados no Caio Jorge. E o Santos está na mão do Caio Jorge, porque o Caio Jorge está com tudo, né? A faca e o queijo na mão para assinar um pré-contrato ou sair livre no final do ano. E com clubes europeus interessados, fica uma situação mais difícil. Então, eu não sei se vai ficar ou não no Santos, eu só sei que a gente já viu esse filme, né? Com o Lucas Lima, com o Gustavo Henrique, com o Bangu, com o Nelson Tadinho, com jogadores medianos e com jogadores bons, né? Jogadores acima da média e jogadores medianos, que é terminar o contrato e os Santos não ganhar nada. Então o Santista já viu esse filme, por isso que eu fico muito preocupado com essa situação, ainda mais com esses interesses europeus, né? O Santos não tem como competir com o Napoli, com o Arsenal. Então é uma situação muito delicada. O Caio Jorge é importante tecnicamente e é importante para o Santos fazer dinheiro, né? Se o Santos não for renovar, o Santos precisava conseguir uma venda com um bom valor para conseguir esse dinheiro para pagar dívidas e pagar o elenco. Então é uma situação delicadíssima que o Rueda tem que resolver. Só uma outra informação, o Musetti na semana passada ele deu que
houve um avanço, né, um pequeno avanço ali, né, no diálogo aí com os representantes do Caio Jorge, que era algo que não havia fazia um bom tempo, e que a família do jogador, né, gosta da ideia de renovar e o Santos negociar no meio do ano. Então, assim, parece que é uma negociação assim, bem delicada, que você tem, né, a cada dia uma situação. O Fulvio Feola postou no Twitter também que é um feeling dele, que como o Rueda está sempre presente, tentando negociar, atende os representantes, está sempre envolvido, né, e procurando, né, resolver essa situação, não está tipo, fugindo dos representantes do jogador, né? Então ele sente que vai ter um final em que o Santos vai sim receber um valor. Agora ele não sabe dizer se isso vai ser uma renovação mesmo ou se de repente o Santos, o time europeu dá um valor simbólico aí para o Santos e o jogador sai no final do ano. Mas de qualquer maneira a negociação está rolando, é bem dinâmica, né? E a gente tem notícias aí um pouco diferentes a cada semana. Eu também, sinceramente, não sei dizer se vai haver essa renovação ou não. O Santos tem interesse muito forte nisso, né? Mas tem todas essas questões. Tem a dívida também com o empresário, que foi um empresário que emprestou dinheiro, né, se eu não me engano, para a gestão do Modesto Roma, né, o Bertolucci. E aí o Pérez parcelou o valor, mas não cumpriu o acordo. O Santos agora tenta de novo parcelar essa dívida. Da matéria do Fulvio também, fala que o Santos tem essa dívida de 12 milhões e que o clube tem a expectativa de acertar com o empresário de forma parcelada para começar a pagar. Então eu acho que a primeira coisa para o Santos conseguir tentar uma renovação é acertar essa dívida. É a primeira coisa na mesa de conversas é acertar essa dívida, nem que for de forma parcelada. É um passo muito importante. Longo o seu pitaco aí sobre mais uma novela, né? De renovação. Não, só para encerrar da minha parte, como você bem falou, é uma novela, acaba sendo até qualquer negociação no futebol que adquire um caráter de novela acaba ficando chato. Então não dá, o Santos não pode pensar em perder o Caio Jorge de graça. Esse é o único ponto que precisa ter em mente. Não dá para perder o Caio Jorge de graça, nem que seja para levar, sei lá, 2 milhões de euros, mas não pode perder de forma nenhuma de graça. Então o Rueda tem um abacaxi ali para descascar e vai precisar fazer malabarismo. Vamos ver quais que vão ser os próximos capítulos. É isso aí. Bom, o recado final aí de vocês então, começar com o Matheus, relação santista. Já agradeço de antemão aqui, né, a participação nas lives aí que a gente tem começado a fazer e peço que vocês, né, procurem aí curtir o conteúdo, né, curtir o conteúdo, deixa o like, ajuda a gente aí para que o nosso conteúdo fique mais relevante também no YouTube, possa chegar a mais pessoas, né. Vai lá, Matheus. Um abraço para a Nação Santista, para quem está acompanhando o nosso podcast no Peixão, né? Todo o nosso conteúdo semanal. Próxima semana vai ter live, provavelmente, com a galera do Santos Futebolcast, com essa parceria da gente, né? Santos Futebolcast, podcast do Peixão. Então, um abraço para todo mundo que escutou o nosso podcast. Um abraço para o Longo, Felipe, e até a próxima. Diga lá, Longo. Valeu, Felipe, valeu, Matheus, parceria de sempre aqui. Agradecer à Nação Santista pelo apoio, por estar sempre participando, comentando e fortalecendo o projeto. Valeu, galera. É isso aí, galera. Continuem acompanhando aí. Obrigado pela força de todos. Mandar um abraço pessoal lá do Santos Futebolcast também, nosso parceiro. E é isso, vamos acompanhar aí. O Santos tem feito treinos intensos. Vamos torcer para que tudo possa se encaixar, que esse trabalho do Roland possa ser cada vez melhor aí. O time consiga entender bem a filosofia. Que a gente possa fazer, já pensando nos jogos da Libertadores, né? Já que o Paulista está uma verdadeira bagunça, né? Não sabe nem quando que o Santos vai jogar para a próxima partida. Então, que na Libertadores aí a gente possa fazer 2 grandes jogos e se classificar para a fase de grupos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Sempre possível reforço, né? Vamos nos cuidar aí, cuidar de quem a gente ama, porque a pandemia está numa situação bem crítica, né? Então, vamos tomar todos os cuidados aí. Quem puder, fique em casa, né? Sempre lavando bastante as mãos, máscara, distanciamento. E é isso aí. Um grande abraço a todos, até a próxima. Valeu!